Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADM Cast, que te mostra que a administração está em tudo. Antes de começar aqui o nosso podcast, apresentar a minha convidada, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, deixar seus comentários e, por que não, já deixar o seu like. Hoje no nosso programa vamos abordar vários assuntos: governança corporativa, liderança, participação feminina, no executivo. E para isso eu tenho o prazer de receber a conselheira Cláudia Elisa, que já integrou os boards de empresas como Camil, BP, Grupo Cassol, IBGC, Tupi, Even, TOTVS e Arezzo & Co. Tudo bem, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Maria Rita. Muito feliz de estar com você aqui no ADM Cast. Prazer todo nosso. E para iniciar, eu vou trazer aqui uma provocação, na verdade, uma curiosidade. Pesquisando sobre você, eu vi uma expressão que é a revolução invisível. Gostaria que você já começasse o programa nos explicando que revolução é essa e como você encontra as empresas, imersas nessa revolução, o que é que elas precisam fazer para enfrentar essa revolução. Muito bem. Maria Rita, anualmente a Michael Page é uma empresa de busca de executivos. Eles fazem uma pesquisa com talentos. E em 2023, eles realizando essa pesquisa, eles obtiveram vários dados que eles falam, olha, está em andamento uma revolução invisível. O que eles descobriram? Que essa preocupação ou esse foco que talvez a minha geração tivesse no sucesso profissional, isso deixou de existir. A relação das pessoas com o trabalho é como se ele fosse um fim para que elas tenham, então, um recurso, dinheiro, para elas viverem uma vida equilibrada, em que elas possam desfrutar mais até da convivência, com a sua família, com os familiares, e por aí vai. Nessa pesquisa, só para você ter uma ideia, eles entrevistaram, foi uma pesquisa grande, eles entrevistaram 69 mil empregados ou empregadores no mundo. No Brasil, aproximadamente 3.400 pessoas, ou seja, é uma amostra significativa, não é pequenininha. Eles viram que só no Brasil, para você ter uma ideia, como esse engajamento com os trabalhos, trabalhar numa empresa o resto da vida, isso virou realmente algo obsoleto, 96% dos brasileiros estão hoje procurando um emprego. E mesmo pessoas que estão há um ano no trabalho, essa pesquisa foi em 23, pessoas que estavam no novo emprego em 22, 50% já estavam à procura de um novo trabalho. Então, na pesquisa, eles viram que não existe mais essa fidelidade com o trabalho, que o sucesso profissional deixou de ser a prioridade. Sem sombra de dúvida, a gente sabe que tudo que ocorreu no mundo, na pandemia, os últimos 3 anos, eu acho que trouxe mais para perto de cada um de nós, como seres humanos, essa visão da finitude, essa visão de que você não pode só cuidar de trabalhar, ganhar dinheiro, você tem que cuidar da sua saúde, ter mais saúde emocional, saúde mental, E isso está fazendo com que, então, você tenha uma mudança do que é o jogo de poder ou o poder de forças dentro de uma organização. Talvez no passado, se você tivesse aquele empregador que fala assim, você quer subir na carreira? Então, tem uma promoção aqui para você ir no interior do Piauí, por exemplo, que é um lugar de mais difícil acesso, alguém de São Paulo ir para lá, ficar longe talvez dos pais, dos amigos e ir em direção a um crescimento. Hoje, eu acho que o pessoal diria, não quero ir. Ou, se for para ir, tem regras, ou tem acordos que a gente vai ter que fazer. Eu quero tanto de dinheiro, é só por tanto tempo. Então, o equilíbrio da negociação, no passado, era total do lado do capital, digamos assim, do empregador. Hoje, a voz do empregado tem que ser ouvida, porque se não for, ele vai embora. E aí isso acabou trazendo uma relação muito mais objetiva e menos emocional. O funcionário, ele começou a demandar mais. Você quer... Ok, estou aqui trabalhando, estou feliz, mas me pague. Já que eu estou me dedicando a determinado número de horas, eu quero ser bem pago por essas horas. O trabalhador ele começou a entender realmente a força que ele tem nessa relação capital e trabalho. Mas não precisou nenhuma guerra para mudar essa relação, como muitas vezes a gente viu guerras para mudarem situações, status quo, Foi uma revolução invisível, que ninguém viu, mas ocorreu, está aí presente,
E por parte das empresas, o que a gente vê é, muita empresa eu vejo ainda talvez reclamando de que, ai meu Deus, socorre, essas novas gerações, muitos usam a expressão, né? Ah, é geração mimimi, o pessoal tem baixa resiliência. E, na verdade, o que eu vejo que as empresas precisam, e as que eu diria estão mais conscientes estão fazendo, elas estão percebendo que elas têm que mudar algumas das suas práticas. Por exemplo, no processo de recrutamento, muito provavelmente, dado esse desapego, esse menor engajamento por parte dos trabalhadores, você vai ter mais gente pedindo para sair. Então, o recrutamento que muitas vezes era acionado só quando alguém pedia demissão, provavelmente agora terá que ser um processo contínuo. As pessoas estão muito mais focadas no quanto realmente eu valho. Então, cadê as pesquisas de remuneração? Não vem falar para mim para corrigir meu salário só na hora que eu estiver pedindo demissão, né? Se prepara para estar acompanhando isso, porque faz parte do seu trabalho como empregador cuidar da minha lealdade ou da minha felicidade, meu bem-estar aqui dentro. E a própria questão mesmo das empresas estarem cuidando do que elas oferecem enquanto valor, o que a gente chama em inglês o Employee Value Proposition, né? A proposição de valor ao empregado, em que o empregado, e isso é muito interessante isso que eu vou falar agora, né? A gente vê que o empregado ele não quer ter essa relação de lealdade. Mas, no fundo, ele valoriza se a empresa demonstrar uma lealdade a tratar e cuidar dele, funcionário, com os desejos do que para ele é importante. Então, assim, eu não dou, mas eu quero receber. E isso, muitas vezes, é frustrante para as empresas, porque não é um hábito, né, de ter, talvez, essa preocupação excessiva, mas faz parte do show. E eu diria que as empresas que estarão melhor preparadas são aquelas que estiverem claros do quanto ela tem que estar trabalhando o seu EVP, né, o seu Employee Value Proposition, para ser uma empresa admirada e uma empresa de desejo para o talento trabalhar. E no meio de toda essa revolução invisível, né, você trouxe várias características que a gente tem debatido, inclusive, muito aqui no nosso ADMcast. O mundo está em constante transformação. É outro ponto que a gente também bate Sim. muito aqui. Muitas incertezas. O que a gente aprende hoje, daqui a 6 meses, é preciso ser revisto, ser reaprendido. Nesse sentido, né, desse mundo em constante transformação, Cláudia, como é que você acha que os profissionais de alta performance, os líderes, podem se apoiar, em que se apoiar, né, para conseguirem acompanhar esse ritmo tão acelerado? Muito importante esse ponto que você está trazendo, Maria Rita. Se você me perguntar para mim, esse eu acho, inclusive, o maior desafio que hoje as organizações têm. Porque a gente nunca viveu num mundo com tantas mudanças ocorrendo de modo tão constante e tão rapidamente, de maneira acelerada. E eu diria que as empresas e os líderes, né, os profissionais, eles têm que se preparar de uma forma técnica e emocional. Quando eu falo técnica, se a gente já sabe que as mudanças, tudo vai estar ocorrendo com muito mais velocidade, a gente sabe, então, que a gente vai ter que se amparar com tecnologia, com algoritmos, com algo que dê respostas à análise de uma maneira mais rápida, automatizada, porque a gente vai precisar de mais dados para tomar melhores decisões. Então, eu acho que assim, essa questão do preparo técnico, estudo de futurologia, estratégia, discussões de caminhos estratégicos, eu diria que isso é uma maneira que a empresa ela tem que estar mais se atualizando rapidamente em termos técnicos. E eu falei dos termos emocionais. Eu acho que assim, a incerteza, a complexidade, ela acaba expondo mais as fragilidades humanas, as suas vulnerabilidades, as inseguranças. Então, o profissional ele tem que estar indo atrás, e aí eu diria, não esperar que a empresa pague pelo seu desenvolvimento, mas cada indivíduo, cada executivo profissional tem que estar buscando a melhor forma dele estar se sentindo mais pleno, mais integral. Tem algum ponto de partida que você ache único assim para as pessoas partirem, né, seguirem? Cada cabeça é um mundo, mas enfim. Sempre eu acho que o ponto de partida é o autoconhecimento, né? Eu saber aonde eu estou, como eu estou, e a partir disso tentar fazer algo para evoluir. Sim. Eu, pessoalmente, eu gosto muito
de um arcabouço conceitual da psicologia positiva que eles chamam SPIRE, né? Que é, é o acrônimo em inglês para espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional, ou seja, 5 pilares que, se você, como ser humano, você desenvolve e cuida de uma maneira equilibrada dos 5, você consegue estar mais conectado com a sua essência. Para mim, Maria Rita, isso é fundamental, porque quando você está fora desse seu equilíbrio, né, e aí para ter esse equilíbrio, esse bem-estar integral, eu vejo que você precisa cuidar realmente da sua parte espiritual, não necessariamente com uma religião, mas também com isso, também com fé, mas também com meditação. Você cuidar do seu lado físico, exercício, sono, que é muito importante. Da sua parte intelectual, você está desenvolvendo novas aprendizagens, está sempre estudando alguma coisa que nutra, né, assim, um repertório cada vez maior, que é demandado quando mais complexidade acaba aparecendo, né? A parte relacional, de você entender que você não vive só para uma coisa, você também vive para ter relacionamento com a sua família, com o seu companheiro, companheira, com seus filhos, né, com seus amigos, amigas. E a parte emocional, que tem a ver com tudo isso mesmo, né, de você fazer uma boa gestão das emoções e entender como você coloca no lugar certo o que é a sua ansiedade, o seu estresse, e consegue fazer um gerenciamento dessas emoções, né? E há ferramentas para isso, né? Então, que se a gente fizer qualquer curso de autoconhecimento, PNL, qualquer curso assim, vai Acaba sendo ensinar ferramentas. direcionado, né? Sim, sim. Eu acredito que isso seja um bom ponto de partida para que a gente consiga, como indivíduo, cuidar desse lado emocional, e assim, eu não tenho dúvida, a gente vai estar cuidando também do que são melhores entregas por parte da empresa, né? Cláudia, no meio desse oceano de acrônimos, existem mais 3 letrinhas ESG que estão transformando, né, o mundo corporativo. Inclusive, segundo um estudo da Ibovespa, as empresas brasileiras estão cada vez mais preocupadas no impacto positivo, social e no meio ambiente que causam do que no próprio lucro que estão buscando. Fala pra gente um pouco sobre essas práticas de ESG, como é que você está acompanhando isso aqui no nosso país? ESG foi uma expressãozinha cunhada em termos, talvez, nos últimos 8 anos, exatamente para significar essas 3 partes que fazem parte da discussão de sustentabilidade dos negócios e do mundo, que tem a ver com a preocupação com o meio ambiente, environment em inglês, a preocupação com o lado da sociedade, do social, que é o social, e a preocupação com a governança, com a boa gestão. O que talvez não tenha ficado claro, e muitas vezes isso é questionado, né? Você falou sobre a busca do lucro, não é que ao cuidar de meio ambiente, social e governança, alguém vai abrir mão do resultado. Tudo precisa estar em equilíbrio, porque não adianta, a gente brinca, né? Não adianta ter uma empresa verde com resultado vermelho. Sim. Porque senão ela não vai ter os recursos necessários para se manter na sua longevidade, né? E o que eu diria é assim, as empresas, elas estão se preocupando com isso, esse tema, ele ganhou uma relevância muito grande, não só nas salas de conselho, onde hoje eu atuo, mas também nos times de alta liderança, para exatamente cuidar dessa perspectiva de futuro, essa longevidade, cuidando de determinados temas que, às vezes, não significam diretamente, no curto prazo, um impacto em resultado. Mas, sem sombra de dúvida, se cuidados ocorrerem com essas 3, digamos assim, esses 3 pilares, né, você vai ter uma visão de longo prazo mais robusto, né, para as nações, para a sociedade, para as comunidades onde aquela empresa atua, para os próprios colaboradores que ali trabalham, né? E isso é algo muito importante para você salvaguardar, né, o futuro do planeta. Não tem planeta B, só tem esse nosso planeta aqui, então a gente precisa cuidar disso, né? O tema, ele não é novo, né? Assim, eu acho que desde que a gente tem a parte administrativa, né, a visão de administração existindo, a gente sempre falou em sustentabilidade, mas eles foram ganhando contornos um pouco mais específicos, né? Ao longo dos anos. Eu acho que a pandemia ela acelerou isso mesmo. Os últimos 3 anos, eles acabaram trazendo uma maior preocupação
com temas que são aqueles temas difíceis e que, às vezes, parece trazem que caiu a dilema. ficha, Caiu a né? ficha. Caiu a ficha. Tudo nas redes sociais, na mídia, acabou dando muito destaque a esse tema. Alguns até falam que foi um destaque exagerado, porque, afinal, parece que estão falando que a empresa tem que fazer tudo isso e dar prejuízo. E, sinceramente, nunca foi isso que foi dito, né? Eu acho que algumas pessoas interpretaram mal. A visão mesmo é que não seja só buscado o lucro, mas não é que seja abandonado, né? É que seja buscado o lucro juntamente com o cuidado, com a visão de cuidado com o meio ambiente, com a sociedade, com as comunidades, né? E esse tema ele tem vindo para as pautas. O que eu acho, Maria Rita, é que assim, os temas ESG, muitas empresas eles são ditos, quais são as nossas políticas ESG, as nossas práticas ESG, os nossos compromissos ESG, é um pouco da forma como fala, mas a minha vivência mostra que as empresas que vivem isso na sua plenitude, isso não é um tema à parte, isso acaba introjetando numa forma de ser e fazer. Sim, Então, naturalmente, é uma forma da gente pensar, a gente vai discutir um produto novo que a gente quer lançar no nosso negócio, a gente não vai falar desse produto sem discutir assim, peraí, mas de onde vêm as matérias-primas de origem? Peraí, mas qual que é o impacto disso em termos de emissão de CO2? Peraí, como que é a economia circular? O que eu vou colocar de embalagem nisso e depois recolher porque eu quero ser ecoeficiente, né? Então, assim, isso eu falei alguns exemplos no E. Poderia falar no S. Onde eu atuo? A comunidade. Eu estou tratando dessa comunidade ou estou só aqui numa visão extrativista que vou usar todos os recursos que existem aqui disponíveis e um dia eu vou embora e não preparei ninguém para o futuro, né? Os meus colaboradores, eu trato com respeito, com confiança, realmente com uma relação de transparência e não com uma visão manipulativa nessa nossa relação de trabalho estabelecida. E a visão de governança, né, que é o G, né? A visão a nossa forma de trabalhar. Eu cuido para que todos os diferentes partes que a gente chama stakeholders, um cliente é um stakeholder, um fornecedor é um stakeholder, o governo é um stakeholder, o acionista é um stakeholder, né? Então, é porque a gente usa inglês pra caramba hoje em dia, né? Então, por isso que eu estou assim, traduzindo, né? Até claro. Importante. Para falar disso. E a visão é que todos esses stakeholders, essas partes interessadas, elas consigam ser tratadas com equidade, com transparência, né? A gente tenha muita transparência nas relações com todos esses públicos. Isso faz parte do G, né? Uma boa gestão, uma comunicação interna que fale para todo mundo onde a gente está, para onde a gente vai, como chegaremos lá de uma forma ética e íntegra. Então, isso tudo é o que eu vejo que as empresas que estão mais avançadas, eu diria, na sua gestão, elas acabam, na sua performance, né? Elas acabam tendo isso já incorporado no seu jeito de ser e de fazer. Agora, como convencer aquele gestor, aquele presidente? A gente sabe que, infelizmente, muitas empresas acabam implantando os pilares ESG por questões de compliance, por questões de conveniência, até para não ficar feio na fita, né, usando essa expressão. Mas a gente sabe, por tudo que você acabou de nos dizer, a importância, né, de cada vez mais esses pilares fazerem parte desse universo, desse ecossistema da gestão. Quais seriam os principais argumentos na hora de você convencer, você fosse contratada por uma consultoria, uma empresa que está querendo iniciar esses pilares de ESG? Por onde é que você começaria? Eu adorei essa sua pergunta, porque eu mesmo costumo dizer que você faz ESG por compliance, conveniência ou convicção. Todos tivessem dentro do seu coração essa convicção do que é a forma certa de fazer. Mas, como você disse, nem sempre isso é uma realidade. Eu diria, Maria Rita, que assim, a forma como eu faço, porque não é todo lugar que eu já cheguei que já tinha essas práticas introjetadas no jeito de ser e fazer, né? Então, você tem que começar por algum lugar. De uma maneira bem pragmática, eu diria que é assim, diferentes conversas criam diferentes realidades. Então, a primeira maneira de você transformar um empresário ou alguém
para ter uma nova forma de pensar, é você colocar essa pessoa em contato com outras pessoas que trazem outras opiniões, mais repertório, porque aí a pessoa começa a ser exposta a pensamentos, a reflexões que talvez quem esteja em volta ali não esteja ajudando. Ou às vezes é alguém que a pessoa já convive com esse empresário ou essa empresária há tanto tempo que aí a pessoa olha e fala assim, já virou santo de casa que não faz milagre? Então, a gente tem que trazer a bordo outras pessoas que digam novas realidades, né? Então, eu diria que trazer essas pessoas diferentes para falarem novas ideias, eu acho que é um primeiro passo. Um segundo passo, normalmente, é você fazendo experiências que movam esse empresário, empresária, pela emoção. Qualquer um de nós, a gente é apresentado a dados, racionalmente a gente até vê, isso aqui, então temos que mudar, né? Os dados mostram. Mas o que faz uma mudança sempre ser mais rápida e mais efetiva e duradoura é aquela que ocorre por meio da emoção, né? Então, eu nunca me esqueço, né? Eu vou falar o milagre, mas não o santo, uma empresa me contando, né? A pessoa fazia parte de um board global, de uma empresa global no mundo de chocolates. E alguém falou sobre a visão da importância do ESG. Sabe-se uma frase numa reunião? Aí alguém que é executivo virou e falou assim, olha, ok, temos que ter esse impacto global, mas deixa então, vamos marcar uma visita do conselho, vamos lá na África, né, nas plantações de cacau de onde a gente compra a nossa produção, para vocês entenderem o que é a realidade. E aí as pessoas foram, o conselho foi junto com o time de executivos e eles se depararam com uma realidade tão difícil, criança passando fome, que você vê criança trabalhando em plantação de cacau, quer dizer, nada sustentável, nada do que a gente acredita que é o certo, mas é a realidade. E aí? Você vira e fala também, vamos ser ESG, não contratamos mais como é assim. Você acabou com aquela comunidade, porque aí é que não vai ter renda mesmo para aquelas crianças comerem. Então, quando você gera esse tipo de... Eu dei um exemplo aqui, mas quando você gera esse tipo de situação que você vai em campo, você vê uma realidade, no caso, esse exemplo que eu dei é uma realidade que, no fundo, faz a pessoa até ter mais dúvida. E aí, ferrou, como é que eu soluciono esse dilema, né? Mas isso é o que ocorre numa sala de conselho. Decisões difíceis, dilemas, que a gente tem que pensar como é que a gente faz uma transição e cuida, né, dessa transformação, ou tem esse cuidado com práticas de sustentabilidade, considerando todos os envolvidos, todos os stakeholders. Expor o empresário ou empresária a algum momento que tenha assim, um impacto emocional, eu acho que é muito interessante. Acaba fazendo realmente com que aquela pessoa traga, né, assim, uma mudança mais rapidamente. Vou ficar aí, são duas formas de tentar mover. Bom, aproveitando que a gente já está falando até de conselho, você tem transitado por vários conselhos, a gente acabou de falar sobre a importância da diversidade, né? Essa diversidade de olhares, de pensamentos. Como é que você está encontrando os conselhos por aí, Cláudia? Estão mais diversos? Questão da idade também, a questão etária, a questão de gênero, a gente vai falar daqui a pouco sobre a mulher, né, na liderança de cargo C-level. Conta pra gente como é que está o mundo dos conselhos, principalmente aqui no Brasil. Bom, a gente tem uma elevação grande nos conselhos em termos de diversidade, principalmente da participação de mulheres. É claro que é longe do que a gente vê em outros países, né, onde a gente tem formalmente uma lei de cotas implantada há muito tempo. Então, você pega países como Noruega, 40% dos membros de conselhos lá são mulheres, né? No Brasil, hoje, a gente tem essas estatísticas em empresas listadas, 16%. Já foi 6%. Então, assim, houve uma participação maior das mulheres. Agora, eu diria, Maria Rita, que a busca é por ter as outras representatividades, né? Que não seja só mulheres que entraram mais fortemente em suas presenças nos conselhos, mas a gente ter também negros, né? A gente ter uma maior participação de outras famílias subrepresentadas, né? PCDs, pessoas com deficiência, representantes LGBTQIA+, enfim. A visão é que a gente consiga ter mais essa diversidade presente na sala de conselho. Então, eu diria o seguinte, houve sim um avanço, mas ainda pode ter mais.
e aumentar essa diversidade dentro da sala de conselho, eu não tenho a menor dúvida que é algo que vai melhorar e trazer melhores tomadas de decisão. Porque, no fundo, quando a gente tem um conselho mais diverso, você acaba tendo a representação do que é o mercado. Você acaba tendo mais pessoas diferentes, trazendo opiniões diferentes, divergentes, e esse contraditório é o grande barato, né? O grande ganho da gente acabar tendo melhores discussões que levam a melhores tomadas de decisão. Você falou também da parte etária, né? A gente vê, né, os conselhos de administração, no passado, talvez eram muito homens brancos, mais de 70 anos. Essa não é a realidade hoje. Se eu não estou equivocada, se você pegar os dados hoje das empresas listadas, a idade média dos conselheiros, se eu não me engano, está em 55 anos, né? Então, já houve uma mudança e a gente percebe que é importante trazer a bordo, né, fazendo parte desses conselhos, as pessoas mais jovens. Sim. Até porque a probabilidade é que essas pessoas mais jovens elas tragam, né, na sua vivência, no seu conhecimento, essa visão da transformação digital, do mundo digital, muito mais vivido do que a minha geração, né, que nasceu analógica, né, teve que aprender o digital. Enfim, então eu acho que isso também é algo que vai acontecer naturalmente. Com certeza. Antes da gente falar sobre essa questão das gerações, né, a gente está vivendo um momento único, quando várias gerações estão dividindo o mesmo espaço, principalmente no ambiente corporativo. Pesquisando aqui para o nosso programa, eu não sabia, mas é possível que organismos extracorporações, por exemplo, a B3, acabem influenciando, né, que empresas se tornem mais ESG, por exemplo. Parece que as empresas, para serem listadas na B3, elas precisam ter uma determinada relevância na diversidade do seu conselho. Me corrija se eu estiver equivocada, mas isso é possível, né? Isso é possível e, na verdade, é o que se espera. A ideia é que esses organismos não governamentais ou governamentais, através de algumas leis, eles consigam estabelecer novas práticas que acelerem essa diversidade. Sim. Ou, se não for o caso da diversidade, a adoção de novas práticas em termos de sustentabilidade ESG, né? Então, esse exemplo que você deu, a B3, houve uma deliberação, né, da CVM para empresas listadas que as empresas listadas, a partir de 2025, elas terão que ter na composição do seu conselho e ou diretoria estatutária, né, pelo menos uma mulher mais uma pessoa de alguma minoria subrepresentada, que é exatamente negros, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e por aí vai. Então, isso já é um que a gente chama em inglês um enforcement, né? Isso é um reforço para que, olha, a mudança tem que ocorrer, mas a gente quer acelerar um pouco mais. E está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença. Agora, e se eu te contar que, assim, eu tenho uma pessoa muito próxima que é da diretoria da B3. Eles fizeram uma consulta pública sobre isso. É muito louco, mas muita gente achando um absurdo. O que para mim é surpreendente, porque, no fundo, tudo que a gente deveria querer é que a gente tenha órgãos que estejam representando e sejam um símbolo, um retrato da sociedade. Exato. Né? E, no fundo, teve muita gente que não gostou dessa específica aprovação, dessa mudança, né, de legislação a partir de 2025. Globalmente, a gente tem alguns organismos que falam sobre métricas e maneiras como a gente tem que definir indicadores que acompanhem os seus compromissos e entregas em termos ESG, né? E existem várias discussões hoje em dia em andamento, Maria Rita, de como isso tem que ser calculado, de que maneira isso tem que ser apresentado, o que considerado em cada variável e por que isso está sendo feito de uma maneira mais formal, eu diria, globalmente. Porque, infelizmente, a gente viveu aí uma fase do que a gente chama greenwashing, né? Uma fase de muita gente falando que ia fazer coisas, mas sem nem ter um plano de ação desenhado, sabe? Bem irresponsável até. A gente teve muitas pessoas dizendo que vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não necessariamente medindo de uma forma adequada. E, a priori,
se você não diz claramente como tem que ser uma medição, cada um pode botar a fórmula que quer ali. Então, esses organismos acabam sendo uma espécie de monitores, digamos assim? Isso, né? Por exemplo, o Brasil, ele é um dos países mais na vanguarda de adoção dos critérios definidos pelo ISSB, né, que é o International Sustainability Standard Board, que é um organismo global que define indicadores para medição da parte de sustentabilidade. Ele é um dos que mais tem adotado, né? Aí eu estou falando sempre de empresas listadas, que é onde a gente acaba tendo muito desses indicadores. Se você me perguntar as empresas que não são listadas, eu diria também que eu vejo um movimento forte das empresas avançando nessa agenda ESG, na adoção dessas práticas, até porque, se elas não avançarem, elas não vão ter a tal da licença social para operar. Hoje, o talento, aquela pessoa bem preparada, ela tem escolha. Se ela não sentir que a empresa que a contrata, né, é uma empresa que leva a sério esse tema, a pessoa não vai trabalhar lá. E a empresa que vende também, né? As pessoas, consumidores, também estão com esse olhar, né? Também. Você sabe que no passado haviam pesquisas que diziam que o consumidor queria consumir algo sustentável, mas não queria pagar por isso. É verdade. Hoje, as pesquisas mostram que os consumidores, eles estão sim dispostos a pagar a mais por produtos feitos a partir de empresas, né, por empresas que cuidam das suas práticas ESG, né, sustentáveis, no processo produtivo. Então, isso está fazendo as empresas correrem atrás. Com certeza. Maravilha. E aí não é só as listadas, né? São listadas na Bolsa, são empresas familiares, pequenas, médias, grandes. Dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade, dentro do que está apertando o calo e dentro até da sua realidade financeira, né? A gente sabe que a pandemia ela trouxe assim, um abalo na parte econômica de muitos negócios, certeza. Muitos setores. Poucos foram os setores que progrediram muito durante a pandemia. Houve alguns, mas a maioria dos setores, eles ficaram bastante afetados e tiveram que se reinventar. Vamos falar agora sobre você, Cláudia. A gente está falando aqui sobre governança, ESG, já são mais de 30 anos, né, de experiência na área executiva, como conselheira. Primeiro, eu gostaria que você nos falasse quando você decidiu se tornar uma executiva, por que administração. É verdade que desde muito nova você já queria ser CEO. Eu pesquisei e achei essa informação, não sei se é verdade. É verdade, é verdade. Bom, primeiro porque administração, já que a gente está no ADMcast, né? Você sabe, menina, que eu na minha juventude eu era artista, né? Eu sou pianista, formado pelo Conservatório Brasileiro de Música, canto, sou formado em sapateado, dança espanhola. Mas acabei em algum momento falando, pô, não sei se é isso que eu queria para mim, porque a verdade é que eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre fui excelente aluna, sempre fui muito boa aluna de matemática, mas não sabia o que fazer para o vestibular. Eu fui fazer, então, na minha época existia isso, nem sei se existe ainda, um teste vocacional. Sim. E aí a gente tinha uma etapa lá que a gente ficava lendo sobre as diferentes profissões, né? Quando eu li o que era um administrador, eu falei, sou eu! É o cara que decide, é a pessoa que toma decisões, que gosta de liderar times. E eu sempre tive essa característica, né? Sempre fui representante de turma, enfim. Então eu falei assim, é a administração que eu vou fazer. Mas eu também gostava muito de matemática e acabei também passando para a faculdade de matemática, então eu comecei a fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Quando você vai fazer administração, eu acho que é quase natural você pensar em ser um profissional, um executivo. Há 30 anos atrás, você acabava estudando muito administração e você ia trabalhar em grandes empresas ou trabalhar em empresas. Hoje eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que o mundo acabou... Hoje a gente tem muitas alternativas, né? Você pode montar seu negócio, abrir uma startup, né? Então, hoje eu vejo que o mundo tá mais fácil, né? Mas há 30 anos atrás não era isso. Então, foi natural, ao ter feito administração, eu ia estagiar numa empresa, então comecei a estagiar numa empresa no Rio de Janeiro, fui efetivada depois no banco, aí depois pedi para sair, fui fazer estágio no exterior, na Alemanha, na Inglaterra, voltei para o Brasil, entrei na empresa que eu fiquei durante 17 anos, que foi a Brahma, Ambev, Embev.
Depois fui trabalhando em outras empresas, como executiva C-Level, fui presidente da operação da FENAC aqui no Brasil, tive posições globais e, em paralelo com a vida de executiva, comecei, então, a ser conselheira em 2013, né? Eu continuei sendo executiva até 2021, quando tomei uma decisão, assim, consciente, assim, não, eu vou ficar mais só em conselhos mesmo. E isso muito porque eu via que era importante eu passar a ter um posicionamento mais claro, né? Porque eu era muito jovem, eu comecei a ser conselheira, eu tinha 44 anos, né? Você vê, eu era bem jovem, hoje eu estou com 55. E para mim foi meio que natural essa passagem, né? No entanto, quando eu comecei a ser conselheira, era um momento que eu ainda não tinha sido presidente de empresa. Então, eu estou respondendo só porque você falou assim, era verdade que você queria ser CEO? Era verdade, mas num determinado momento, você fica assim em dúvida se isso vai ocorrer, né? Porque, às vezes, você ser CEO de uma empresa menor, me parece, às vezes acrescenta menos aprendizado do que você ser um vice-presidente de uma área numa empresa gigante, num papel global. E a carreira, ela acaba trazendo esse tipo de escolha mesmo, para onde você vai, para um lado ou para o outro, né? E, assim, eu gosto de pensar que eu tive sorte, mas também quanto mais eu trabalhei, mais sorte eu tive, né? Quanto mais eu me dediquei, no sentido de aproveitar as oportunidades que apareciam, né? Seja na Ambev, seja em outras organizações, né, que trabalhei, eu me mudei bastante, né? Eu, morei em vários países, né, no Brasil, fora do Brasil, fiz mestrado fora nesse meio tempo, MBA. E aí foi acontecendo naturalmente de eu estar indo nessa mudança mesmo de carreira, né? Passando por todas as etapas que eu acho que qualquer um que se forme em administração passa, que é, você começa como analista, que é um líder de si, né, como a gente chama. Aí depois você faz para um momento que você tem um time, aí depois você lidera líderes, aí você vira um diretor, vira um presidente e chega nas posições que hoje eu estou em conselhos de administração, onde a gente acaba tendo assim uma demanda muito grande de ser, né, esse olhar mais isento, né, longe do calor do dia a dia, que faz boas perguntas, que discute a estratégia, que faz boas perguntas para que a gente consiga ter o negócio realmente evoluindo. Qual o impacto assim você quer deixar com essa sua dedicação exclusiva à função de conselheira de administração? Eu acho que assim, o que um conselheiro mais pode ajudar as empresas onde atua é ter essa mente aberta para estar fazendo perguntas e oferecendo novas oportunidades, mas sempre com o cuidado de perguntar e ouvir mais do que falar. A posição de conselheiro ela é uma posição que você precisa estar com muito autoconhecimento e muita autoanálise, né? Porque normalmente você já viveu muito, você já tem muita experiência, e aí é inevitável você, às vezes, chegar numa reunião e falar assim, não, porque quando eu estive na empresa tal, eu vivi tal coisa. Pô, isso foi naquela empresa, naquela ocasião, naquele contexto, que naquele setor, provavelmente você está vivendo numa sala de conselho que é outro momento, outras pessoas, outras variáveis, outro contexto, outro tempo. Como é que você se prepara? Olha, primeiro eu acho que assim, tem um preparo grande que é você, naquela empresa onde você está como conselheira, você está dominando aquele setor. Nem sempre quando você é contratado como conselheiro, você domina aquele setor. Eu já trabalhei como conselheira em setores que eu nunca tinha trabalhado previamente. Por exemplo, fui conselheira da Tupi. A Tupi é uma empresa multinacional brasileira e ela fabrica motores a diesel para caminhões e veículos agrícolas, ou seja, algo super específico do setor automotivo. Eu nunca tinha trabalhado no setor automotivo quando eu fui para ali. Então, a primeira coisa quando eu entrei, haja onboarding, né? Haja aquela integração para você ir lá, aprender o que é a operação, o que significa, quais são os indicadores e as variáveis-chave, né, que vão determinar o sucesso do negócio, não só no Brasil, mas globalmente, né? É um negócio global, é um negócio que tem a ver com escala, é um negócio que tem muito a ver aonde você opera, em que lado do mundo, porque dependendo de quem é o cliente, ele pode ou não querer comprar de você, principalmente no efeito que a gente está vivendo, geopolítico, né? É algo que a gente chama em inglês nearshoring, né?
com essa polarização, poder da China, poder dos Estados Unidos, muitas empresas que são mais do Ocidente acabam querendo comprar produtos do lado daqui do mundo, né, das Américas, e as que são mais do Oriente acabam comprando mais do lado de lá. Isso tudo acaba mexendo muito no mapa de decisões, né? Então, isso era uma realidade que eu não conhecia, né? Algo que, quando eu fui para Tupi, tive que começar a ler mais. Então, como eu me preparo, é isso, é mergulhando no que é aquele negócio e no que são aquelas variáveis que fazem a diferença para aquela sustentabilidade do negócio, para que ele sobreviva e cresça, né? A outra coisa que eu acho que, assim, como é que eu me preparo, é estando bem comigo mesmo, aquilo que eu falei na abertura aqui desse podcast. O autoconhecimento. Porque, ó, eu vou dizer, você acha que não dá insegurança quando você chega num lugar? Por exemplo, isso que eu ia te perguntar. Esse conselho, quando eu entrei, eu era a mais nova da sala, meus pares todos tinham mais de 65 anos, e 2, todos estavam ali naquele conselho há 6 anos, 8 anos. Eu era uma pessoa novata, né? E como que você discorda? E, ao mesmo tempo, você, como conselheiro, o seu trabalho não é concordar com tudo, é você ter a sua opinião formada, você ir atrás do que é o seu melhor julgamento acerca dos temas, né? Então, você, se não estiver bem com você própria, né, se sentindo segura, provavelmente você não vai ter coragem de discordar. Também não pode discordar batendo em todo mundo na sala. Então, você, para ter um impacto estratégico e uma influência, você tem que saber como você fala as coisas. Eu diria, né? Eu diria que eu também não era tão boa nisso no início, porque quando você sai da vida executiva, você sai muito naquele... Eu brinco que é um cacuete de quem aperta o botão primeiro, né? Tudo tem que ser dado resposta de uma maneira mais rápida, né? E o que seria o perfil, né, do que é o conselheiro é aquela pessoa que observa, que pondera, que traz a temperança, que tenta influenciar, mas também entender os diferentes pontos de vista que estão na sala. Por que fulano ou fulana opina dessa maneira? Da onde vem a análise que essa pessoa está fazendo? E isso... não numa visão para parecer legal, mas numa visão genuína, curiosidade genuína, né? Para quê? Para que a gente também possa mudar de opinião, né? Não é que eu entro numa reunião e com uma opinião prévia e não vou mudar nunca. Posso mudar de opinião, aliás, devo, se assim a discussão levar a isso, né? Então, assim, quando você está bem com você própria, você acaba se desapegando da insegurança, da vaidade. Você deixa isso realmente na gaveta, sabe? O ego na gaveta. É um exercício diário. É um exercício, eu diria, diário, da gente com o nosso travesseiro e, sem sombra de dúvida, um exercício relevante na hora de uma reunião de conselho. Bom, gente, a gente daqui a pouquinho vai passar para a nossa dica de leitura, mas antes da dica eu quero comentar com vocês, se vocês ainda não conhecem a Cláudia de perto, como a gente está aqui apresentando ela é coautora de 2 livros, Mulheres no Conselho e Mulheres ESG, Medir para Mudar. E eu tô trazendo, né, esses 2 livros para nossa conversa, porque aqui no nosso ADMcast, principalmente no nosso canal, a gente tem visto muitas executivas, muitas profissionais, né, da área corporativa que fazem parte de projetos, de manifestos que trazem, né, suas histórias justamente para inspirar outras mulheres a alcançar os seus caminhos, né? Mesmo que esses caminhos apareçam assim, com algumas pedrinhas, tem algumas pedrinhas no caminho. Aí eu gostaria de te perguntar como é que foi participar, né, desses 2 projetos e qual a importância, né, de executivas como você se unirem para criar esse elo, essa união. A gente fala aqui muito sobre a importância de uma puxar a outra, né? Isso. Participar dos projetos foi ótimo, né? A verdade é que quando a gente recebe um convite ou quando a gente senta para escrever, eu acho que é uma maneira muito bacana da gente não só colocar, né, a nossa experiência, né, de uma maneira compartilhada, né, aberta, mas a gente aprende muito sobre a gente quando a gente vai escrever. Eu, pelo menos, reflito muito, né? E você vai lembrando de coisas que, às vezes, até o dia a dia faz a gente esquecer, né? Tão acelerado tudo. Então, para mim, foi muito gratificante.
Eu aprendi muito, de novo, comigo, com o que foram esses artigos e esses 2 capítulos, né, desses 2 livros que eu fui coautora, né. E por que eu acho que são importantes? Você sabe, Maria Rita, que em 2017, a Exec, que é uma empresa de hunting, eles fizeram uma pesquisa com mulheres, né, jovens, moças, recém-formadas, e entendendo assim, pô, e aí, onde você quer chegar? E eles descobriram que muito poucas delas, ou nem todas, diziam que tinham um sonho grande. Não, você CEO. E por que elas não traziam isso? Porque elas não tinham na convivência delas role models, ou seja, exemplos, referências de pessoas que conseguiram isso. Muito menos a oportunidade de falar com pessoas para tirarem ensinamentos, dicas, né, de como fazer. E aí a Exec, ela instituiu um programa de mentoria, se inscreveram, eles chamaram, nós éramos 30 mentoras, todas mulheres experientes, já em posições C-level ou de conselho, para a gente ser mentora de moças recém-formadas, que estavam adentrando, então, o mercado de trabalho. Isso foi aberto, né? Enfim, as mulheres puderam se inscrever, as moças, e aí foi feita uma seleção e um match entre as diferentes mentoras e mentoradas, né? E isso, para mim, foi assim uma super demonstração, até porque a minha mentorada, até hoje, a gente se fala. Imagina, lá se foram 6, 7 anos, ela hoje está numa grande empresa, eu estou super feliz, ela está super feliz onde ela está. Então, eu acho que, assim, esse processo da gente escrever, da gente ser mentora, é uma chance que a gente dá de aprendizado para que haja uma troca. E eu tenho que te dizer, eu como mentora, eu acho que eu igualmente aprendo como minha mentorada. A gente às vezes acha assim, não, eu vou compartilhar algo, nada. Na hora que a gente está interagindo, né, existe o tal do mentoria reversa, em que o nosso mentorado, a nossa mentorada, ela acaba, né, assim, trazendo muito conteúdo, muitas reflexões para a gente. O que, por exemplo? Então, vou falar especificamente desse caso da Exec, né? A minha mentorada que foi colocada comigo, ela era uma menina que se identificava como ele, algo que em 2017 nem era tão ainda estabelecido, né? Ninguém falava he, him, eu, she, como é que você quer ser chamado, né? Ou chamada. Gente, eu vou lhe dizer, ela trazia para mim dúvidas. Então, mas como que eu me apresento no trabalho? Porque eu também não quero sofrer uma discriminação. Claro. E eu descobri que não necessariamente o que eu tinha de vivência ia ser útil para ela. Isso para mim foi um... E eu falava isso para ela, eu falava assim, meu Deus, eu não sei se eu estou sendo útil para você. Ela amava tudo o que eu falava e eu ia para casa com 1000 reflexões do quanto eu precisava me atualizar, sabe? Porque o mundo mudou muito. E quando a gente tem essa oportunidade, eu agradeço imensamente a Deus, porque assim, aprendi demais com essa minha mentorada, né? Foi muito importante. Outros exemplos, eu já tive mentoradas que... escolhas que eu fiz, né, de milhas extra que eu andei, eu chamo pedágio, né, assim, pedágio que eu paguei na minha carreira, né, de assim, quis tal coisa porque eu queria chegar longe e ver outras pessoas que falavam, não, daqui eu não quero passar. E aí você vê, nossa, que interessante, é uma decisão tão diferente da que eu tomei e faz você refletir, se eu voltasse no tempo, será que eu tomaria a mesma decisão? Enfim, então tem muita troca que traz muita reflexão para nós, né? Então é muito legal. Você se define como uma líder autêntica. Fiquei curiosa em te perguntar o que significa essa autenticidade na sua liderança, como é que você explicaria para a gente? Na verdade, eu me acho uma pessoa autêntica, né? Uma pessoa autêntica, para mim, né, como eu me defino, é alguém que reconhece que tem uma essência, e eu reconheço que eu tenho uma essência alegre, bem-humorada, leve, que talvez não seja tão condizente com o estereótipo clássico de um conselheiro. Você acha que tem muito a ver com a sua parte musical, cultural? Eu acho que tem a ver mesmo com a minha origem, tem a ver com a minha personalidade também, claro, como boa ariana, né? Alegre, destemida,
Então, assim, e corajosa de saber que eu tenho esse lado e não abrir mão. Eu conscientemente, eu não me pasteurizei. Eu não queria ser igual ao sistema, vamos chamar assim. Porque eu sabia que se eu fosse diferente e não desse margem a esse lado alegre, leve, eu também não seria feliz. E aí? Aí você vai ter super sucesso, mas ser infeliz? Eu te confesso, nem sempre eu colhi boas coisas. Eu sei que passei por alguns preconceitos de alguém olhar para mim e falar assim, peraí, mas essa pessoa aí, a Cláudia, ela é meio diferente, né? Mas, no fundo, se eu tiver... Eu brinco assim, ó, só me dá a chance de falar comigo 10 minutos. Porque aí a pessoa começa a ver o seguinte, pô, ela é alegre, mas ela também é comprometida, ela também é séria, ela também é responsável, ela também é inteligente, também é profunda. E não aquele clássico assim, ela é leve, ela é bem-humorada, ela é rasa, ela é descomprometida. Esquece. Você acha que se você Você fosse... pode ser tudo isso. Você pode ser leve e profunda. Você pode ser alegre e, ao mesmo tempo, muito responsável. Você pode ser bem-humorada e, ao mesmo tempo, super comprometida. Não é um ou outro, é um e outro. Então, eu acho que essa minha característica é a minha característica pessoal e eu mantive isso dentro do que é o meu papel de líder. Nunca deixei de ser assim e te confesso que, por conta de ter consciência de como eu sou e não querer abrir mão... Eu não estou dizendo, gente, que eu vou chegar Mari, que eu vou chegar em qualquer lugar e ser sempre brincalhona. Não. É claro que a gente sabe que tem situações que pedem que você não dose o tom de voz, não fale palavrão, né? Carioca, mas a sua essência... mas a minha essência, ela fala palavrão, ela é brincalhona, né? Ela é mais solta. E não dá para você apagar isso, senão você nunca vai ser feliz. E os meus times, eles viam isso. E talvez o fato de eu ter essa minha origem de artista sempre foi muito fácil para mim e sempre foi um prazer lidar com gente bem diferente. Sempre gostou? Sempre gostei. Isso eu acho que facilitou bastante. Maravilha. Bom, gente, estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso ADMcast, mas claro que eu vou perguntar, Cláudia, sobre o canal. Eu sei que você também tem um canal no YouTube, assim como o nosso, então, se ainda não for inscrito aqui, logo depois você vai lá no canal da Cláudia, se inscreve também. Fala pra gente um pouquinho sobre essa iniciativa e, em especial, sobre um vídeo que eu vi você falando sobre essa questão da idade, né? Inclusive, eu até marquei aqui o nome. O nome do vídeo é Achei que Estava Velha Demais. Isso me chamou muita atenção, porque você é uma pessoa super expansiva. É aquela história, a idade está na forma como você conduz sua vida. E você é super jovial. Por que você sentiu isso? Que situação foi essa? Tá, então, desde 2015, Maria Rita, eu tenho uma atuação mais forte nas redes, né? Inicialmente mais no LinkedIn, que é uma rede mais profissional mesmo. E de 2020 para cá, eu expandi e coloquei um tom um pouco mais profissional. Então, eu escrevo praticamente semanalmente ou a cada 15 dias para o LinkedIn. O que eu escrevo, eu republico no meu Instagram, gravo vídeos que eu posto no meu canal de YouTube, né, o Cláudia Elisa Oficial, que é o mesmo Insta meu, Cláudia Elisa Oficial. Eu resolvi que eu queria organizar todo esse meu repertório que eu escrevo, seja para falar sobre temas mais técnicos, eu escrevo muito sobre ESG, né, sobre liderança, sobre pesquisas, eu acho que isso sempre é muito instrutivo. Eu sou articulista da Bússola Exame, então sempre estou publicando alguma coisa lá com um conteúdo um pouco mais denso, mas também falo, e aí vem a minha autenticidade, falo das minhas conquistas, do que eu tenho orgulho, mas também falo das minhas derrotas, do que deu errado, né? Porque faz parte. Faz parte, gente. Todo mundo é ser humano, a gente erra e acerta, né? Né? A gente tenta trabalhar para acertar mais do que erra, mas os dois acontecem, né? E aí, dentro dessas redescobertas ou de uma multicarreira, além de ser hoje conselheira, eu sou investidora do Gávea Angels, comecei a ser investidora de startups e no ano passado, 2023, eu fui cofundadora de uma startup chamada Lia Bem-Estar, que é uma startup na área de bem-estar, né?
que trabalha com conceitos de psicologia positiva, do Spire, né, como eu já expliquei antes, para a gente ter trilhas, principalmente para as mulheres, com os multipapéis que a gente tem, com as cobranças, com o cansaço que muitas vezes a gente tem diante da nossa vida, né, mais demandante, em que a culpa, né, é muito presente, né? E quando eu comecei nessa startup como co-founder, né, era eu de 55, e aí todo o restante, inclusive minha sócia, né, 35, 28, todo mundo jovem demais. E eu comecei a ver, assim, nas reuniões, que muitas vezes, assim, como eles queriam construir, né, as coisas, eram baseados em metodologia ágil, vamos fazer um Scrum, vamos não sei o quê. E eu olhava, falava assim, gente, senta, desenha um plano de ação, meio que o lado pragmático de quem tem muita experiência. E aí eu virei e falei assim, eu pensava, estou ficando velha. Porque exatamente faltava paciência. Mas aí vem um lado meu que ajuda muito, que é esse lado de gostar do que é diferente, né? E aí eu falava assim, vamos ver aqui onde é que vai dar isso. E menina, quando terminava, eu via que saiu um negócio tão melhor do que era a minha ideia. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Assim, a circunstância que eu vivi que me levou a escrever esse artigo e gravar o vídeo foi essa, né? De eu estar nesse ambiente em que eu estava convivendo de perto com pessoas que estavam ali. E, na verdade, essa startup, a minha sócia é a CEO, então ela é minha chefe, né? Porque eu atuo numa função mais financeira e ela toca mais o dia a dia e tal. Então, tudo foram experiências que me levavam a pensar que, será? Eu acho que eu estou velha demais. Mas, num segundo depois, eu ressignifiquei e falei assim, não é bem assim, vai. E é muito legal porque recebo deles, né, dos meus pares lá nessa empresa, nessa nossa startup, o feedback do quanto, quando eu estou perto, eles se sentem seguros. É muito interessante isso. Então é legal, de repente é isso mesmo, né? Cada um contribui com alguma coisa, mesmo, né? Esse intercâmbio. Muito bacana, muito então bacana. Foi um aprendizado. Mas a verdade, né? 55 anos, muito provavelmente eu já passei da mais da metade da minha vida. Me restam menos anos à frente do que os anos que eu já vivi. Isso também é uma verdade inexorável. Como é que você lida com isso? Principalmente profissionalmente. A gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas, como a gente falou, nos cargos de conselheiros, as pessoas com mais idade, com mais experiência, são mais bem vistas. Mas a gente sabe que nos outros cargos, quanto mais experiência você tem... Existe muito preconceito. Como é que você acompanha isso? Então, há dias e dias, sendo transparente com você. Tem dia, por exemplo, hoje, por acaso, eu tô maquiada, tô me sentindo bonita, jovem, né? Mas tem dia que eu acordo e falo assim, meu Deus, as rugas. Isso, como mulher, assim, isso ocorre. Mas, assim, como eu lido com isso? Tentando me manter bem, tentando cuidar de mim, da alimentação, do sono, fazer exercício. Vivo um novo relacionamento, um novo casamento. Ele é mais novo que eu, 6 anos. Isso também ajuda a beça, porque ele está querendo também viver coisas de aventuras, andar de moto a 300 por hora, 200 por hora, né? Coisas assim que talvez... se eu tivesse no meu antigo casamento, que foi maravilhoso, durou 25 anos, mas não eram essas as práticas, né? Então, isso tudo também são coisas de uma descoberta maravilhosa, né? Pouco antes de começar, a gente estava falando que ele é baiana, né? Então, a gente estava falando sobre o carnaval em Salvador. Exato. Você estava que é maravilhoso. Lá, né? Eu estava lá, então, enfim. Então, tudo isso são formas da gente não perder esse contato com a jovialidade. Se você me perguntar, eu acho que quando a gente para pensando, estou velha, você se sente cada vez mais velha. Se você vira e fala assim, ok, hoje eu não acordei me sentindo a mais nova gatinha, mas eu vou fazer alguma coisa hoje para cuidar de mim, para me sentir bem. Bom, chegamos à nossa dica de leitura. O que é que você trouxe para a gente? O que é que você preparou para a gente, Cláudia? Maria Rita, olha, eu pensei num livro um pouco mais técnico e um livro um pouco mais emocional, porque eu acho que essas duas partes andam juntas. Recentemente, né, os 2 livros que eu li, que eu acho que são maravilhosos, um é um livro que eu acho que não tem ainda em português, chamado The Partnership Charter, seria o chart da sociedade, né? Como que você faz para formar sociedades
com alguém, para que elas tenham êxito ou para você consertar alguma coisa que não está bem, né? Sem brincadeira, esse livro é um dos melhores livros que eu li recentemente, falando sobre como você pensar e estruturar a organização de uma sociedade num negócio, né? Então, como eu comentei, né, eu fiz essa nova sociedade, que eu virei co-founder, né, dessa startup, e é muito interessante porque, assim, esse livro foi o nosso livro de cabeceira para a gente definir e estruturar o que cada uma de nós duas sócias queríamos, como que a gente queria se relacionar, o que a gente queria fazer. E depois que a gente seguiu tudo que está nesse livro, né, que é do David Gage, é o nome do autor, olha, é incrível como evoluiu a nossa sociedade e a maneira como o nosso negócio funcionou em termos das decisões e da governança que a gente queria estabelecer. Então, fica aqui a dica, David Gage, The Partnership Charter. E o outro livro, que é um cunho mais emocional, esse tem em português, chamado Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. Shirzad Chamine, ele é um professor de Stanford, e ele escreveu sobre coeficiente positivo, né? O que ele chama QP, né? QP em inglês, né? E aí, esse livro, ele explica um conceito de sabotadores emocionais. Ele tem um teste que é grátis, assim, se você entrar no livro, ele diz a direção, tal, de onde você faz. E ele traz várias alternativas e caminhos para você cuidar dos seus sabotadores emocionais. Também é um dos melhores livros que eu li nos meus tempos recentes. Excelentes dicas, Cláudia. Bom, para a gente encerrar, o que você falaria para a Cláudia iniciando a carreira, né, a trajetória profissional? Seria uma dica, um conselho, uma promessa? O que eu acho? Eu acho que muitas vezes quando a gente é mais novo, a gente se preocupa muito com o julgamento dos outros e com o que os outros dizem para a gente que é um feedback, e normalmente esse feedback ele é de algum ponto de melhoria ou alguma coisa que a gente não faz tão bem. Muitas vezes a gente não para pensar o que é realmente o meu ponto forte, o que é aquilo que eu vou fazer, que eu tenho facilidade e onde eu me destaco. E eu diria que, assim, se eu pudesse voltar no tempo e falar para a Cláudia, né, começando a carreira, eu falaria, Cláudia, para de ficar pensando só no que falta e foca no que abunda, ou seja, observe-se mais, perceba aquilo que você faz muito bem e tente trilhar sua carreira procurando oportunidades em que você vai poder colocar essa facilidade em uso, porque aí você vai brilhar muito mais rapidamente. Muito bacana. Bom, Cláudia, eu quero muitíssimo te agradecer. Eu que agradeço, aqui com a Maria gente. Rita. Quem quiser continuar te acompanhando, né, depois aqui do nosso programa, a gente já falou do teu canal, onde que mais te encontra? Então, no LinkedIn, Cláudia Elisa, com E e com S. No Insta e no YouTube, Cláudia Elisa Oficial. Quem também quiser me acompanhar no meu podcast Videocast, eu tenho meu programa Liderança em Pauta, está no Spotify, tá também no canal de YouTube, né? Lá a gente fez uma temporada 1 em que eu entrevistei pessoas maravilhosas e agora a gente vai começar a colocar no ar a temporada 2 do Liderança em Pauta, do meu programa de entrevistas. E é isso, é só me seguir. Maravilha, a gente se encontra por aí, então. Que vai ver muito conteúdo legal lá. Bom, então fica combinado assim. Você nos acompanha aqui no nosso podcast, acompanha o podcast e o canal da Cláudia. E se ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal do CRA São Paulo, aproveita e se inscreva agora. Deixa seu like, seus comentários. Eu quero muitíssimo saber o que você achou desse bate-papo. Eu tenho certeza que você gostou. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADMcast. Tchau, tchau!